Centro Educativo Municipal, desembargador Dr. Antônio de Freitas Rezende. Aula de número 20, disciplina Matemática, 5º ano A. Data, 28/7/2020, professor Erismar Souza. Geometria. Regiões planas. Então, nós vamos dar início ao novo conteúdo de hoje, certo? Teremos algumas atividades a serem respondidas nas páginas 39 e 40. Portanto, abra o livro de vocês nas páginas 39 e 40 e vamos ver regiões planas. Como eu já disse para vocês, o livro de vocês sempre começam com atividades, certo? Mas isso aqui é bem simples de ser resolvido. Então, vamos lá, que eu coloquei um pouco maior para a gente poder entender. Regiões planas. Região plana é a parte do plano. Veja a Marina recortando peças que lembram regiões planas triangulares. Olha só como ela está recortando ali. Vou colocar um pouquinho mais para cá. Ela está recortando aqui regiões que lembram, não é isso? Triângulos. Quando planificamos algum sólido geométrico, também podemos obter regiões planas. Observem. Vocês sabem o que é a planificação do sólido geométrico, né? Nós já fizemos até atividade. É quando você abre um sólido geométrico. Então, a gente obtém regiões planas. Ó. Cada partezinha daqui é chamada de região plana. São várias regiões planas. Isso aqui não, é um sólido geométrico. Aqui é a planificação dele. E aqui é uma região plana. Certo? Então, vamos dar continuidade. Aí a gente já começa com uma atividade. Observe essas regiões planas, aí na página 39, né? E escreva o nome de cada uma delas de acordo com a forma. Ah, isso daí é muito fácil, né? Como é o nome dessa região plana? Vocês vão escrever o nome. Região. Aí isso aqui lembra o quê? Um quadrado, né? Então, região quadrada. Isso aqui lembra o quê? Vocês lembram o nome dessas regiõezinhas aqui todas, né? Uma figura que tem 6 lados, como é o nome? Uma figura que tem 5 lados. Aí nessa linha de cima vocês escrevam o nome região e embaixo vocês escrevam o nome que a gente chama ele. Se é quadrada, região, não é isso? Quadrada. Ou região. Aí eu não posso dizer aqui as respostazinhas que isso aqui já é algo conhecido de vocês. Se é triângulo, nós vamos chamar de região triangular. Olha aí, já dei 2 respostas, certo? Então, os outros vocês vão continuar nas respostas. Atividade número 2. Atividade oral em grupo, toda a turma. Descubra um objeto da sala de aula que dão ideia de regiões planas. Geralmente eu faço isso com meus alunos falando sobre o piso, que é na forma de um quadrado, não é isso? Também do armário, da janela, do próprio quadro onde a gente escreve, que tem a região retangular, porque tem a forma de um retângulo. Mas como a gente não está na sala de aula, vocês vão fazer isso em casa. Vocês vão lembrar o tampo da mesa, a parte de cima de uma mesa. Se ela for redonda, então é uma região redonda, circular, na forma de um círculo, não é isso? Se for na forma de um retângulo, região retangular. Se for quadrada, região quadrada. Podem ver também o piso da casa de vocês, a janela. Todas elas têm formas de regiões planas, pois é isso que vocês vão escrever. Vocês vão escrever a janela na casa de vocês, né? A janela tem forma retangular. A mesa tem forma retangular. A tampa da panela tem forma circular. Aí vocês vão descobrir esses objetos, tá bom? Aí na casa de vocês, algumas formas. Terceiro, faça do seu jeito. Desenhe e pinte no caderno 2 regiões circulares, ou seja, círculos de tamanhos e cores diferentes. Depois, veja com os que o colega fizeram. Não vão ver nada do colega, não. É só enviar para mim mesmo, tá bom? Vocês vão fazer 2 círculos. Vocês podem pegar uma tampinha da garrafa, vocês podem pegar uma tampa de um outro produto que vocês têm em casa. Pode ser até uma xícara mesmo. Vocês desenhem 2 círculos de tamanho diferente e vão... Não é isso? Pintar eles de cores diferentes. Só isso que é para fazer na terceira questão. Na quarta questão, nós vamos ver simetrias em figuras planas. O que é simetria? Simetria é como uma figura, quando a gente parte ela ao meio, ela tem 2 pedaços do mesmo tamanho. Inclusive, eu até expliquei isso para vocês
na aula de arte, que a gente ia precisar prestar atenção, não é isso? Lá nos azulejos, que a gente ia usar isso em matemática. Pois pronto, chegou a hora. Olha só aqui. Eu reparti essa figura ao meio e ela forma aqui, ó, na forma de um M. E ela aqui, ó, a outra parte dela também tem isso, né? Não é mesmo? Nessa outra aqui, ó, nós temos um 4. Aqui mesmo de cabeça para baixo ainda é um 4. E o que vocês vão fazer nessa questão? Assinale com um X o quadrinho das figuras que apresentam simetria em relação ao eixo em vermelho. Qual é o eixo em vermelho? É esse aqui, é esse e esse. Esse ladozinho aqui é o mesmo tamanho e é igual a esse? Se for, vocês vão marcar um X. Se não for, não marca. Partindo aqui no meio essa outra figura. Vamos lá. Vamos repartir ela aqui. Eu fiz eu voltar sem querer. Deixa eu voltar aqui de novo, que às vezes a gente clica aqui sem querer e volta. Então, eu parti aqui. Será que esse mesmo tamanho aqui dessa figura é o mesmo desse lado? Vocês vão observar aí se é, né? Se for, vocês marcam. Se não for, não marquem. E essa aqui é a mesma dessa? Será se é ou não? E aqui eu cortando ao meio. Será que essa forma é a mesma forma desse outro lado? Se ela é simétrica? Se for, vocês marcam um X. Vão marcar apenas nas que forem, certo? B. Direto do planeta Marte. Complete os desenhos de um marciano e do veículo espacial dele considerando os eixos de simetria indicadas. Ou seja, se aqui nós temos para cá assim, vocês vão ter que desenhar aqui do outro lado, certo? Desenhando simetricamente. Aqui não dá para eu fazer direitinho não, porque eu estou fazendo pelo celular, não tem como, tá bom? Mas vocês vão desenhar tudo direitinho, seguindo cada quadrinho disso. Não é difícil de fazer, não. Até porque simetria também não é uma atividade, nem é um conteúdo novo. E aqui, da mesma forma, tem aqui o veículo dele espacial, vocês vão desenhar, já foi até começado, ó, tem uns tracinhos aí, vocês vão completar, seguindo o mesmo quadrinho para ficar igualzinho desse lado, igual a desse. Esse lado aqui, vocês também vão fazer igualzinho do outro lado. É por isso que eu tinha pedido o caderno quadriculado para vocês, é justamente para a gente usar nessas aulas e em outras que tem gráficos de coluna, gráfico de barras, né? Infelizmente a gente não está na escola, a gente sabe por que o motivo, mas a gente ainda vai usar ele, né? Em caso vocês não estão com ele, porque deixaram na escola e a gente tem que deixar lá até para a gente poder voltar às aulas, tá bom? Mas se vocês quiserem desenhar os quadradinhos também, vocês podem fazer do jeitinho que tá aí, tá bom? Vocês podem fazer com uma régua, medindo cada ladinho do mesmo tamanho. Não é difícil de fazer, não. E aqui na quinta questão, pintando regiões planas. Você vai pintar as figuras seguindo algumas regras. Regiões planas vizinhas não podem ter a mesma cor. Olha o que não pode. Por que elas são vizinhas? Olha aqui como elas estão dentro da outra. Tá bem do ladinho, né? Então, eu não posso pintar aqui de verde e aqui de verde. Se eu pintar essa de verde, eu vou ter que pintar essa aqui de vermelho ou de uma outra cor. Agora, quando elas não forem vizinhas, olha só. Eita, eu voltei de novo. Elas não forem vizinhas, como aqui, ó. Elas estão bem próximas, né? Mas ela não tá dentro de uma outra. Não é isso? Então, aqui eu posso pintar de uma cor e aqui também da mesma cor. Em cada figura, o número de cores usado deve ser o menor possível. Ó, por exemplo, aqui eu pintei só de roxo e verde. Fui alternando, ó, roxo, verde. É o mínimo possível. Aqui nesse caso, como não tem nenhuma que são vizinhas dentro da outra, então eu pintei tudo de amarelo. Foi o mínimo possível. Eu tenho que usar o mínimo possível de cores. Se eu puder usar só uma, eu uso só uma. Se não der, aí eu não uso. Porque nesse caso aqui, elas já são... Opa, voltei de novo. Elas aqui já são vizinhas, olha que elas estão muito grudadas. Aí não podia colocar tudo de verde, senão ia ficar a mesma coisa. Agora aqui não, elas estão bem separadas, ó. E aqui nessa outra, eu usei, vamos ver aqui. Eu usei 3 cores, por quê, ó? Dava para eu alternar, ó, vermelho, verde, vermelho. Mas essa eu não poderia usar nem verde, nem vermelho, porque senão ia se emendar com essa outra aqui, ó. Ou com o vermelho ou com o verde, não pode. Por isso que eu usei 3 cores. Pronto, aí tá explicando bem direitinho o que vocês devem fazer aqui na quinta questão. Aí vocês vão pintar. Por exemplo, se eu pintar aqui uma cor, não é isso? Eu tenho que escolher o mínimo de cores possíveis. Tá bom?
Essa daqui tão distante, dá para vocês saberem. Vocês vão prestando atenção, se vocês tiverem dúvida, voltem para aquela questãozinha explicativa aqui, no slide anterior. Basta vocês voltarem um pouquinho a gravação, tá ok? Para pintar qualquer figura, sem que as regiões vizinhas tenham a mesma cor. São necessárias 4 cores no máximo. Essa propriedade é muito usada em pinturas de mapas, tá bom? Vocês vão fazer aí. Agora nós vamos para as informações. As atividades deverão ser copiadas e respondidas no caderno. Capriche na letra para que sejam compreendidas. E use o livro didático de matemática como suporte, das páginas 39 a 41. Então, nossas atividades de matemática eram essas, certo? Vocês caprichem aí, que vocês sei que vocês são nota 10. E na próxima aula a gente faz a correção. Então, estamos encerrando por aqui.